benfeitores, nós possamos também realizar um bom trabalho, deixando as nossas preocupações de lado, no corre-corre do dia, mas procurando agora nesse momento colocar nossa atenção aqui, para que nós possamos assim receber também assistência espiritual, porque a maioria de nós viemos aqui buscar auxílio, encarnado e desencarnado também, porque junto conosco vem muitos espíritos, que também são tão necessitados como todos nós. E através da nossa atenção, nós vamos auxiliar eles também. Porque não somente nós vamos nos esclarecer, mas eles também. E se esclarecendo, nós vamos poder lidar melhor com aquilo que nós sentimos. Então, vamos procurar nesse momento formar aquele feixe de raio, como nos ensina Jesus, para que unidos nós possamos realizar um bom trabalho. Com a prece, vamos iniciando a doutrinária desta tarde. Senhor, no silêncio desta prece, viemos te pedir a paz, a sabedoria e as forças. Ajuda-nos, Pai, a olhar o mundo com os olhos mais cheios de amor, a sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais mansos, mais prudentes, ver nas aparências teus filhos, como o Senhor mesmo nos vê, e assim o vê em cada um. Serve os nossos ouvidos de toda a calúnia. Guarda nossas línguas de todas as maldades, que só de bênçãos sejam nossos espíritos, que possamos ser bondosos e alegres, que todos que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste a tua beleza, Senhor, no decurso desse final de tarde e dessa doutrinária, nós possamos se revelar a todos os nossos irmãos. Que Jesus ampare a todos, ampare também a nossa irmã Nelly, que preparou a palestra da tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare. Quando Jesus concluiu o maravilhoso sermão da montanha, ele disse o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras, se referindo ao sermão da montanha, e as observa, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Quando a gente vai construir uma casa, tem todo um planejamento, né? Do terreno, quanto que eu vou utilizar de material, enfim, existem pessoas especializadas para construir essa casa, para que ela realmente seja uma casa resistente, né? Tem a drenagem, tem a fundação, enfim, eu não sou nenhuma especialista, mas algumas coisas básicas, né, precisam ser observadas. Mas é claro que Jesus não estava falando sobre a construção material, porque Jesus dificilmente se preocuparia com isso. Jesus estava falando sobre a construção espiritual, aquela construção que não se acaba, aquela construção para a vida eterna. Então, quando Jesus disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as observa, é um homem sensato. Jesus chama de sensato, então, todo aquele que constrói, que eleva o seu edifício espiritual
sobre a rocha. A construção espiritual da pessoa sensata. E quem é uma pessoa sensata? Então é alguém que age e pensa com cautela, com prudência, que é prudente, que toma todas as medidas antes para a execução da obra. Então, nós todos podemos ter muita vontade de construir esse nosso edifício espiritual sobre a rocha. Mas apenas a vontade não é necessária, não é o suficiente. Nós precisamos agir. Eu preciso conhecer como eu faço essa construção. Eu preciso meditar sobre isso e, principalmente, eu preciso agir. Então, não é suficiente que eu tenha apenas uma vontade. Eu preciso muito mais do que isso. Eu preciso trabalhar o dia a dia as minhas imperfeições morais para que eu, vencendo isso, consiga adquirir virtudes permanentes que me auxiliem nessa construção espiritual que vai me acompanhar pela eternidade. Então, quando a gente lê ou ouve os ensinamentos de Jesus, nós precisamos conhecer, ouvir, meditar sobre esses ensinamentos, pensar sobre o que Jesus exatamente estava me falando com essa passagem. Como assim construir sobre a rocha? O que eu preciso fazer para construir sobre a rocha? Então, a mensagem ela precisa ser internalizada. Eu preciso sentir essa mensagem, eu preciso meditar sobre ela. E só então, depois, eu vou conseguir agir. Eu vou colocar isso em prática com segurança. Porque eu sei, eu conheço, eu entendi a mensagem de Jesus. Nós precisamos muito mais investir em ser do que parecer ser. Porque aquela pessoa que tem fé, que constrói sobre a rocha, ela é aquela pessoa que coloca em prática, por exemplo, aquilo que fala. Porque muitas vezes nós somos muito bons em aconselhar, mas esquecemos de agir, às vezes dentro da própria casa, no nosso lar, com as pessoas que a gente conhece, da maneira que eu sugeri para o meu vizinho ou para o meu amigo, enfim. Não quer dizer que porque eu estou aqui falando para vocês isso, eu já esteja praticando 100% disso. Mas o importante para nós todos é que a gente reflita sobre isso. Sim, eu estou falando para vocês que é importante que a gente faça a reforma íntima, né? Que a gente mude e construa com firmeza sobre a rocha. Mas e eu? Será que eu estou fazendo todo esse esforço para que isso aconteça? É importante que a gente pense. Eu sugeri para o meu vizinho que talvez ele começasse a frequentar uma igreja aqui do bairro, ou que ele levasse suas crianças para ter alguma fé cristã, né? Mas e eu mesmo dentro do meu lar? Como tem sido esse meu comportamento, essas minhas ações? Então, quando eu realmente pretendo construir sobre a rocha, eu torno as minhas falas ações. Eu vejo o que foi escrito pelos evangelistas, o que Jesus deixou para nós, e eu começo a colocar em prática. Essa certeza
essa ação vai me dar certeza de que eu, apesar das tormentas, dos problemas que me cheguem, eu tenho garantia de que eu passo por isso com êxito, né? Porque senão, vamos pensar mais um pouco, né? Em relação à nossa fé, será que ela está construída sobre a rocha? Cada um de nós pensando, a minha fé, ela é operante, ou seja, eu ouço a palavra de Jesus e eu coloco em prática? Porque essa fé operante, aquela que age, ela é a que nos dá fortaleza nos dias difíceis. Será que a minha fé resiste às chuvas, aos ventos, às tempestades que chegam, às vezes, a cada dia? Cada dia, dificuldades diferentes, maré alta, né? Será que a minha fé resiste? Ou será que o mais leve ventinho derruba a minha confiança em Deus e eu me desespero e eu fico inconformada? Vamos pensar apenas num item que normalmente nos balança muito, que é a morte ou a desencarnação, né, de uma pessoa muito querida do nosso coração. Um filho, uma filha, um pai. Porque é nesses momentos que a nossa fé é colocada em prova, né? E é um teste muito difícil. É uma dor muito grande. Mas quanto que eu confio em Deus e que eu sei que a morte não existe, que ela é transitória, essa separação, que um dia nós todos nos encontraremos. Veja, que saber isso tudo não me isenta da dor. A dor é muito forte. Nós somos humanos e vamos sentir essa dor. Mas essa dor deve ser sem revolta. Com a confiança plena em Deus, que Ele sabe o que está fazendo. Então é nessas horas que eu percebo onde eu construí a minha fé. É sobre a rocha? A gente precisa pensar sobre isso, né? Então essa fortaleza moral que me protege durante as tempestades é quando eu conheço e pratico os ensinamentos de Jesus. Porque só o conhecimento não é suficiente. Esse conhecimento precisa mudar a minha vida. Precisa mudar o que vai lá dentro de mim. Porque senão ela não tem importância nenhuma. Não, nada muda se eu recitar todos os versículos, os capítulos, se eu souber todas as obras básicas do Espiritismo e eu não aplicar isso na minha vida. E não é na vida do outro, é na minha vida. Não é, daqui a pouco, acho que foi o palestrante da semana passada, ele disse, né, que muitas vezes a gente está ouvindo e está pensando, mas fulano devia estar aqui, né? Não, não é para fulano. Se nós estamos aqui, é porque é para nós. Então, o conhecer, o praticar, que me dá essa fortaleza moral para que eu consiga passar pelas tempestades que são inevitáveis. Não existe pessoa, habitante do planeta Terra, que não tenha problemas. Por mais que às vezes possa parecer, não existe. Nós sabemos que não existe, né? De um jeito ou do outro, nós temos dificuldades. Uns mais que os outros, é certo, mas todos temos, né? Então, como que eu posso melhorar essa minha construção espiritual? Uma sugestão é através do estudo, né?
conhecer o Evangelho, né? Conhecer, aplicar, ter um pensamento muito vivo no meu dia a dia. Quando eu estou diante de uma decisão difícil, até me perguntar, né, mas o que Jesus mesmo orientou sobre isso? Ah, sim, ele disse que eu tenho que perdoar. Ah, ele falou em caridade. Sabe? Remeter a minha mente constantemente aos ensinos de Jesus, porque é o roteiro mais seguro, é o único, na verdade, né? Ele disse que é através de mim que vocês vão chegar ao Pai. Então é através do que ele disse, dos ensinamentos dele. A prece, ela nos garante uma fortaleza muito grande. Todos vocês já devem ter experimentado isso. A dificuldade para resolver um problema, e aí a gente faz uma prece, vai dormir, no outro dia parece que nem era mais tudo aquilo que eu imaginava, né? O problema parece até que diminuiu de tamanho e eu consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Mas a prece, ela não pode ser lembrada apenas no momento da dificuldade. A prece pode ser um pensamento de gratidão diário. Toda vez que o sol nasce, toda vez que eu enxergo uma flor linda, que eu lembre de Deus, que eu lembre de agradecer por tudo que Ele nos dá. E que eu lembre também de fazer o Evangelho no lar, que muitas vezes a casa já orientou, que é aquele dia na semana, se eu quiser fazer 1 ou 2 dias, que eu marco e coloco ali o meu relógio para despertar. É às quintas-feiras, às 20 horas. E aí eu paro tudo que eu estou fazendo, eu pego o Evangelho, eu pego a Bíblia, e eu leio uma passagem com os meus familiares, ou sozinha mesmo, se ninguém quiser fazer comigo. E eu reflito, e eu penso, porque sozinha eu posso estar materialmente, mas espiritualmente eu estarei com a casa cheia. Porque se eu torno isso um hábito, os espíritos superiores estarão na minha casa naquele dia, naquela hora, fazendo o Evangelho comigo. E não só para me fortalecer, mas para fortalecer o nosso lar. Porque ali cria uma barreira energética que a influência dos maus espíritos não entra. Nós estaremos protegendo o nosso lar espiritualmente. Então, eu lembro que um orientador de uma casa espírita que eu frequentava, ele dizia que quando a gente marca o Evangelho no lar e desconsidera ou esquece de fazer, é como se eu não acreditasse que Jesus estaria no meu lar. E isso é muito sério, né? Poder receber Jesus e eu ignorar. Então, que a prece seja lembrada por todos nós. A leitura de bons livros, a visita a doentes, a amigos que eu não vejo há muito tempo, a familiares que eu, às vezes, não suporto muito, mas que eu posso fazer um esforço, trazê-los para mim. Né? Tudo isso vai me auxiliar e, agindo assim, eu estarei segura sobre a rocha. Mas, Jesus falou mais, ele disse assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então, quem é que está construindo sobre a areia? Nós já até falamos um pouquinho sobre isso, né? Aqueles que não observam as lições de Jesus, que não observam o Evangelho, pregam, mas não tentam aplicar para a sua vida,
né? Nem dentro do seu lar, nem com os seus familiares. E, por fim, constroem sobre a areia aqueles que não aceitam de maneira resignada e confiante as provas e as expiações que precisam passar nessa existência. Então, eu sou aquela que me revolta o tempo todo, que acho que Deus está sendo injusto comigo, que não pode ser verdade. Mas nós devemos nos lembrar da lei de ação e reação, do livre-arbítrio, do plantio e da colheita, né? E que na obra divina jamais existe erro. Se o erro entra no nosso lar, é por nossa conta, né? Pela nossa imprevidência, mas não pelas leis divinas. E também por aqueles que se utilizam dos bens que Jesus deu para o apego às coisas materiais. Vejam como quem se apega às coisas materiais está construindo sobre a areia. Porque eu passo uma existência tentando acumular coisas materiais, chega a morte e eu me dou conta. Tudo afunda ou tudo fica. E eu vou partir. Sem nada da minha construção espiritual. Então, nos apegarmos à matéria e vivermos a existência pensando nisso é construir sobre a areia, com certeza. Porque aí poderemos nos dar conta, mas já vai ser tarde. Mas tudo bem, não vamos nos desesperar, porque aí vem a reencarnação, aquela bendita misericórdia divina que nos dá uma outra oportunidade de recomeçar, né? Mas, se a gente já sabe disso agora, podemos começar já, né? Sem termos que aguardar uma próxima existência. Então, se nós já estivermos construídos sobre a rocha, podemos ficar muito tranquilos quando vierem as chuvas e as tempestades, porque nós estaremos seguros, fortalecidos, né? Não vamos deixar de sentir o abalo do vento, mas o nosso edifício espiritual não vai desabar, porque muitas pessoas passam uma existência tranquilas, vivendo despreocupadamente com a construção sobre a areia, e aí quando chega o menor problema se dão conta, né? E às vezes então isso pode se tornar tarde demais. E vamos encontrar também pessoas que nessa desilusão acabam preferindo sair pela porta falsa do suicídio, né? Como um desespero muito grande por terem se dado conta de que aquilo que ela acreditou ou achou que era o mais importante uma vida inteira se perdeu. Então, que a nossa fé possa ser robusta, para que nesses momentos de dor a gente tenha fortaleza moral. E nós podemos repensar. Não tem problema nenhum se agora eu decido que eu vou derrubar toda a minha construção e vou começar de novo. Ótimo, não tem problema. Eu vou começar a construir de maneira mais sólida. Eu vou poder refazer, mudar a minha vida. E isso é muito bonito. Não existe vergonha nenhuma se de repente eu percebo que eu não estou no caminho adequado. E eu recomeço a minha construção espiritual. E toda vez que nós nos dispusermos a caminhar para Jesus, nós podemos ter certeza que Ele vai estar não com uma mão só, com as duas, esticadas para nos segurar, para nos conduzir. Porque os nossos mínimos pensamentos no bem são atendidos pela espiritualidade superior. E eles vêm para nos auxiliar. É claro que os do mal também, né? Mas
nós vamos pensar apenas nas questões positivas, de construção no bem, do amor ao próximo. Porque quando a gente se dispõe a fazer essa mudança lá dentro do nosso coração, a gente não acredita como ela acontece, e como é bonito, e como é gostoso, quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue olhar o próximo sem julgar, olhar com compaixão ao irmão que cai, que se desviou, né? Que a gente consegue fazer prece por aquele que muito errou, que muito machucou, que muito feriu. Aí nós estaremos andando no caminho certo, naquele mapa seguro que Jesus deixou para nós. Então, que possamos fortalecer a nossa construção aí com bastante cimento e ferro, né? Para que nenhuma tempestade nos derrube. Muito obrigada pela atenção e que Jesus fique sempre conosco. Chegou o momento de nos prepararmos para recebermos o paz. Mas antes, vamos fazer uma vibração, mentalizando Jesus nesse momento, envolvendo todo o nosso planeta Terra, que está sob os seus cuidados, rogando a Ele assistência e amparo para todas as nações, para que a paz reine entre todos os países. Que as nossas preces, de alguma forma, possam colaborar junto dos espíritos benfeitores que zelam pelo nosso planeta. E vamos pedir especialmente pela nossa pátria brasileira, que está sob os cuidados do Anjo Ismael, que é o guia espiritual do nosso país. Em nome de Deus e de Jesus, também zela por todos nós. Que nós possamos nos unirmos também em prece, para que a gente possa também colaborar, para que a paz reine aqui na nossa pátria brasileira. Que todas essas situações que a gente está sabendo que está acontecendo no nosso Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, nós possamos também colaborar mantendo os nossos pensamentos elevados, confiando em Jesus, fazendo as nossas preces, para que a paz reine entre eles lá, nossos irmãos, e que a paz continue a reinar entre todos nós, independente de que estado que nós estamos vivendo, mas principalmente nos nossos lares, junto dos nossos familiares, que a gente possa construir um lar em harmonia, um lar cristão. E que nós que nos reunimos nessa tarde de hoje aqui também, Jesus possa nos envolver com o seu amor, para que nós possamos receber esses benefícios necessários, principalmente da harmonia, da paz íntima. Que todos aqueles que serão mentalizados por nós, onde se encontrem nesse momento, seja aqui no plano terreno, ou já lá na parte espiritual, sejam também assistidos e amparados. Vamos então nos preparar para receber os benefícios do passe, confiando na convite espiritual da nossa casa, que através dos passistas vão realizar um trabalho e que nós possamos receber essa assistência de acordo com aquilo que Deus permite.